A paz, meu amado, a minha, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas feito de si mesmo, de nenhuma reputação tomando de forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Amada minha, você vê aqui que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Mas nem sempre foi assim. Jesus, ele estava com Deus. No livro de 1 João, seu capítulo 1:14, está assim: no princípio era o verbo se fez carne, e estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênica do Pai, cheio de graça e de verdade. Como você acha que os judeus iriam esperar Jesus Cristo? Como o livro de Apocalipse, capítulo 19, poderoso, com a espada flamejante. Meu Deus amado, é assim que eles esperam. Eles não iam aceitar um Messias que veio humilde, um homem de dores experimentado no trabalho, a qual morreu numa cruz, que antes de morrer foi humilhado, cuspido. Homens a qual deu crédito à pregação, com Isaías 53, aquele homem que não tinha parecer nem formosura, mas que verdadeiramente levou sobre si as nossas dores. Mas pelas suas pisaduras fomos sarados, também diz Isaías. Mas eles não queriam esse Messias. Eles queriam aquele Messias poderoso, aquele que ia fazer uma revolução aos romanos, que ia vencer os romanos, que ia golpear os seus inimigos. Ele não queria um Messias que entrasse em Jerusalém por um burrinho, mas sim que entrasse num cavalo branco, declarando guerra, não declarando paz. Eles queriam um Messias que mudasse o sistema, mas não aquele que mudasse o ser humano de dentro para fora. Ele não queria um Messias que, ao invés de escolher 12 apóstolos de Nazaré, pobres, semi-analfabetos, mas aqueles que escolhesse os 12 apóstolos do Sinédrio, doutorados, escriba, sim, formados na lei. Mas infelizmente para eles, Jesus veio humilde. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Jesus veio dessa maneira para poder conhecer as nossas paixões, as nossas fraquezas, as nossas dores. Ele veio no meio do pobre e escolheu nascer em Nazaré, num lugar pequeno, nascer de uma virgem para poder não herdar o pecado adâmico. Meu querido amado, talvez você não entenda, mas será que você acompanharia uma pessoa assim? Será que você realmente queria que uma pessoa dessa te representasse? Uma pessoa pequena, uma pessoa realmente que não tinha parecendo formosura, uma pessoa que não tinha voz na sociedade. Mas até hoje tentam apagar o nome de Cristo e o nome dele está aí. Até hoje tentam apagar a história de Jesus e a história dele está aí. Verdadeiramente, ele veio pequeno, mas se tornou grande. E através da sua morte, ele venceu o diabo. E hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde julgar os vivos e os mortos. Às vezes, a sua história pode ser pequena, mas você vai ser grande, assim como Deus. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. E aquele que permanece em Cristo, já passou da morte para a vida. Então, meu querido amado, esse é nosso Jesus. Ele é tão grande, que ele se fez pequeno para entender a minha e a sua dor. Um abraço, Deus seja contigo.